Vocês pediram, eu voltei para analisar a posição que vocês mais falaram no último vídeo. E a posição que ganhou foram os meias. A gente vai analisar o meio-campo para essa rodada 11 a partir de uma plataforma que é exclusiva para assinante. Essa plataforma ela é uma junção de tudo que eu estudo, de todos os indicadores, de todo o formato que eu vejo, o que eu acho que é importante, o que eu acho que é interessante, onde a gente consegue ter. Ela tem desde os cruzamentos de scout, desde da pontuação dos jogadores, até mesmo a recorrência dentro dessa plataforma. É uma plataforma que a gente criou esse ano, ela ainda continua evoluindo, né? Tem muita coisa ainda que a gente vai colocar. Eu adoro essa plataforma, porque, como eu sempre falo, a gente precisa evoluir. E a evolução com tecnologia é o caminho. Então, enquanto muita gente ainda utiliza o PDF, utiliza a fotinho, né, que é super válido, né? Lá no plano a gente tá com as duas coisas, porque tem gente que não tem tempo ainda para mexer na plataforma, mas esse ano, além de todo o material, né, em PDF, eu trago a interatividade. Eu trago a forma de você estudar manipulando, né, a quantidade, os scouts da forma que você quer enxergar, para que assim você consiga estudar mais a fundo e você ter mais retorno. Eu me chamo Fernando, vulgo Pardal, e estou aqui para falar para vocês o seguinte: estamos em degustação, galera. Ó, se você quer conhecer um pouquinho, né, nesse período aí de FIFA, eu estou fazendo alguns vídeos de alguns materiais que a gente faz lá no plano, para dar aquele gostinho, vocês entenderem que o que eu faço de degustação não é mais do mesmo. Quando eu falo que tem um pouquinho a mais, que tem um quezinho a mais, que a gente realmente tem uma plataforma, que a gente tem metodologia, né, e que a gente quer fazer com que você enxergue mais do que passam aí, é verdade. Por isso que eu estou trazendo para vocês um pouco do que tem, mas estamos em degustação. 3 rodadas por apenas R$10. Rodada 11, 12 e 13. E depois dessas 3 rodadas você ganha, cara, um desconto absurdo. É o maior desconto. O plano vai estar no menor preço possível do ano. E você vai comprar e você vai ficar até o final do ano. E quem entra esse ano ainda ganha desconto na renovação para o próximo ano. Então, ó, se você está dando mole, por apenas R$10 você vai conhecer o meu trabalho. Você vai entender, né, o que eu estou falando aqui não é um marketing, que é realmente realidade. E você vai ter acesso a tudo que é informação, times, plataformas, conteúdos, lives. E eu tenho certeza que se você quiser se diferenciar no Cartola, você vai se dar muito bem aqui nesse plano. Então, ó, tá aqui embaixo na descrição, tá o link. É só você clicar no link, efetuar o pagamento de R$10, né? É um acordo que a gente tem. E aí você já vai direto pro grupo. Beleza? Mas, ó, e outra coisa, né? Deixa esse like, né, irmão? Porque eu tô fazendo... Vão ser 3 vídeos essa rodada. Podia estar aqui descansando, tomando a cervejinha. Mas eu tô aqui apresentando a plataforma pra vocês. Fazendo estudo de meia, fazendo estudo de XG. Trazendo, cara, conceitos que vocês nunca viram na face desse Cartola. Então, dá o like e compartilha. Manda pro grupo de família. Fala assim, ó. Galera, clica aqui, ó. E faz a oração que... e dá o like, que é a corrente do bem. Quem não der like aqui não vai ter um final de semana bom. O tio vai passar mal, a comida vai salgar. Manda pra família, manda pra todo mundo. Manda pros primos, manda pro tio, manda mesmo pra quem quiser. Bota naquele grupo político que a galera tá comendo, caindo na porrada, brigando. Fala assim, não acredito que esse cara falou isso sobre o presidente. Ninguém sabe quem é o presidente. É só dá o like, só deixa lá pro cara entrar. O cara entra, vai dar view e a gente, né, tá tudo certo. Bom, sem mais delongas, vamos lá direto para apresentar para vocês a plataforma exclusiva lá do nosso plano, que você já vem aí, né, nos vídeos que eu faço, mas é importante para a gente ter essa visão para essa rodada. E como vocês pediram, vamos fazer uma análise dos meias seguindo a recorrência. Bora! Bom, galera, antes da gente começar, deixa eu apresentar rapidinho a plataforma, né? Ó, se vocês olharem aqui, ó, isso daqui, cara, não é nem o futuro, é o presente de quem trabalha
com dados, quem trabalha com análise, quem trabalha com tudo, todas as empresas, a maioria das pessoas já utilizam, que é o Power BI. O Power BI permite que você faça, né, dashboards, que você tenha interatividade naquilo que você está analisando, ou nos indicadores, ou na forma que você quer ver, absurda. Isso daqui já é a realidade de todo mundo, né? O que eu falo aí pra galera que é mais nova, que está trabalhando, que está começando o estágio, cara, tem que cair dentro de aprender isso daqui, porque isso daqui é o que há. E aí, pessoal, a gente aproveitou esse ano, né, e a gente começou a desenvolver essa plataforma, né? E ó, o pessoal tá estranhando que eu tô aqui com camisa do Grêmio, mas quem assistiu o jogo de ontem, o vídeo que eu postei ontem, sabe por quê. E aí, ó, trazendo aqui, ó, o que a gente tem? Primeiro, a gente tem as informações dos jogadores, né, que trazem quantidade de partidas, média geral, média em casa, média fora, em todos os jogos, últimos 3 jogos, últimos 5 jogos. Então, se eu quiser saber, ó, quais são as melhores médias, né, ali nos jogos, né, a gente consegue enxergar. Se bem que esse daqui não tá, ó, nos últimos 5 jogos, qual é a melhor média aqui da galera, nos últimos 3, né? Aí vem trazendo de cada um, então a gente consegue ver quais são os jogadores que estão bem e que não estão bem. E olha que coisa interessante que tem aqui, né? Se eu quiser saber, por exemplo, onde joga o Tiquinho Soares, ó, aqui, ó, a gente consegue ver o mapa de calor. Esse daqui é o mapa de calor dos jogadores com os scouts, ó. O Tiquinho Soares aqui tá trazendo todos os jogos do Tiquinho Soares, né? Que a gente tem aqui na informação, não tá só resumido ao brasileiro, apesar daqui tá, né, as partidas. Mas aqui a gente está trazendo, a gente acabou esquecendo de atualizar, mas todos os scouts trazendo a informação. E aqui é muito legal, ó, que a gente consegue trazer não só os scouts de ataque. Então, por exemplo, ó, o Tiquinho aqui já está certinho, ó, são 9 partidas, 8 gols, 3 assistências. Eu clico nele, vem aqui o mapa de calor do Tiquinho, né, média de pontos. Aqui tá, realmente precisa dar uma atualizada, vou até depois dar uma ajustada nisso. E olha que interessante, cara. Além da gente conseguir enxergar os scouts basicões dos jogadores, a gente consegue ver os scouts diferentes. Então, por exemplo, passe para finalização. O que é passe para finalização? Aquele último passe antes do outro jogador, né, finalizar. É o passe que o jogador dá para o outro finalizar. A maioria dos jogadores que tem passes para finalizações altos, eles são jogadores que provavelmente estão participando de assistência. Então, quando eu coloco aqui, ó, por exemplo, ó, quem são os jogadores que mais deram assistência no campeonato? Teve o Tiquinho Soares, o Pavon, tá? O Everton, o Dudu. Olha o Dudu, ó. O Dudu tem 18 passes para finalizações e 3 assistências. O Tiquinho tem 11 com 3 assistências. Então, você vê, ó, que a média, né, dos passes que transformam em assistência é muito grande, ó. Hulk, né? Olha o Bruno Rodrigues aqui também. Então a gente consegue ver isso e a gente consegue ver também, ó, a perda de posse. Perda de posse é muito importante, porque quando a gente quer pegar, mapear algum jogador, né, que tem potencial de desarme, a perda de posse é mais ou menos isso. O jogador ele pode perder posse por várias formas. Uma dessas formas é ele perder a bola, né, por uma roubada de bola, ou por um desarme, ou uma interceptação. E aí você consegue ver aqui, ó, por exemplo, ó, o Ângelo. O Ângelo é um jogador que perde muita posse. Onde o Ângelo joga? Ó, o Ângelo joga muito na direita. Então você vê que o Ângelo, que perdeu 50 posses, né, em 10 partidas, uma média de 5 posses perdidas por jogo, se ele jogar, você já fica ligado no lateral esquerdo, né? Se ele for jogar na direita, porque ele joga ali nos dois lados, mas mais aqui na direita, você já fica ligado. O lateral esquerdo que enfrenta ali o Ângelo para marcar, provavelmente vai ter um potencial grande de desarme. Mesma coisa o Bruno Rodrigues, ó. O Bruno Rodrigues joga mais na esquerda. Perda de posse do Bruno Rodrigues é absurda. São 61 perdas de posse em 10 jogos nesse brasileiro. Então, ele jogando ali na esquerda, quem marca ali o Bruno Rodrigues ali na direita costuma, né, ter bastante desarme. Então, isso aqui é muito importante quando a gente às vezes está com uma dúvida, né? A gente quer saber, qual é o time, né? Esse time aqui, será que esse jogador vai ter chance de desarme? Será que esse lateral aqui vai ser um lateral só que vai segurar um saldo de gol, né? Como que a gente faz essa análise, né? Então, por exemplo, a gente está, obviamente que o Marlon, né, o lateral esquerdo do Cruzeiro, é um lateral muito bom, né? Muito, muito importante, né? É um jogador que acaba desarmando bastante, mas eu posso escolher aqui o Fortaleza, que aqui tá atacante, ó.
se eu colocar todo mundo aqui, ó, ele trouxe todo mundo. Aqui tá atacante, aqui tá todo mundo. Se eu tô pegando aqui pela perda de posse, eu tô vendo que quem perde muita posse é o Caleb, Romarinho, Galhardo, Pochettino menos, né? Mas você vê que o Caleb perde quase 4 por jogo. O Romarinho ali, ó, tá bombando, né? Tá perdendo 4 por jogo também. Então eu já fico ligado nesse esquema. Aí, qual é o site que a gente acompanha bastante aqui para pegar os prováveis? A gente acompanha lá do Joga 10 News, faz um trabalho absurdo. E aí eu vou lá, pô, o Cruzeiro vai pegar o Fortaleza. Quem vai jogar aqui, ó? O Caleb. O Caleb vai jogar na direita e talvez o Romarinho jogue aqui na esquerda. Então eu já tenho 2 belos potenciais de perda de posse nas pontas do Fortaleza. Então o Marlon, se realmente o Caleb for pro jogo, eu tenho aqui o Marlon com potencial. Ele já desarma bastante. Pegando um jogador que cede muito desarme, a chance do Marlon fazer 5, 6 pontos sem SG é muito grande. E potencializa também o William, né, dado que se o Romarinho jogar também é importante. Então por isso que é importante a gente ter acesso a esses números, a essas informações, tanto de ataque, defesa, a gente também tem os scouts de defesa, tem a nossa recorrência, que é onde a gente vai focar nesse jogo, né? Então a gente vai ensinar um pouco aqui como manipular. Recorrência, né, como todo mundo sabe, é algo que acontece recorrente ou não. Então quando eu falo que, por exemplo, um time tá com 100% de recorrência nos últimos 3 jogos que fez fora de casa, cedendo participação em gol para um meia, eu tô falando que em todos os jogos, né, que esse time fez fora de casa dos últimos 3, esse time, né, cedeu pelo menos uma participação em gol para um meia por jogo. Ou seja, em todos os jogos, um meia que enfrentou esse time teve uma participação em gol. O que é participação em gol? Gol ou assistência. Essa é a recorrência. A gente olha quantas vezes uma determinada coisa aconteceu, mediante ao que a gente tem, né, de quantidade de jogos. E aí é que a gente consegue ver 3 jogos, 5 jogos, 7 jogos. Isso daqui vai dar uma visão muito legal, né, pra gente enxergar quais são os times que estão bombando a 5 jogos, os times que estão bombando a 3 jogos. A gente consegue ver os jogos seguidos, né, e os jogos do mando. É importante, porque aí quando eu coloco aqui 5 jogos, por exemplo, ó, o Goiás. O Goiás, a gente já vai entrar mais a fundo aqui, mas o Goiás, nos últimos 5 jogos que fez jogando fora de casa, um meia que enfrentou o Goiás, né, teve uma participação em gol. Quando eu olho os jogos seguidos, ó, o Goiás não tem essa mesma quantidade de jogos seguidos, está 40%. Então é um time que provavelmente quando joga em casa, é um time que não se expõe, que consegue controlar mais o jogo. Mas fora de casa é um time que acaba, né, cedendo mais ali para os meias. Vamos ver se isso continua nos últimos 3 jogos? Mesma coisa, ó, nos últimos 3 jogos, 2 dele o Goiás cedeu e 1 não. Então recorrência é isso, tá? Aqui, para quem quiser analisar os cruzamentos de scout, a gente também tem cruzamento de scout. A gente tem essa visão, então é só você... E aqui, como eu falei, ó, é interativo. Se vocês quiser escolher alguns times, né? Eu quero analisar 4 times, 5 times. Você vai montando aqui. Eu quero analisar todos os times. Você traz essa visão aqui. Então, por exemplo, eu quero saber qual é o time, né, que nos últimos 5 jogos cedeu mais gol. Geral. Quando eu coloco aqui, ó, Bahia no mando de casa, nos últimos 5 jogos que fez em casa, cedeu 9 gols e o Palmeiras, nos últimos 5 jogos que fez fora de casa, o Palmeiras conquistou 9 gols. Corinthians, América Mineiro, ó, os times que mais cederam. Eu quero saber qual é o time que mais cedeu gol para atacante. América Mineiro bombando. E aí você consegue ter essa interatividade. Para meia, não, eu quero ver tudo, né? Então, para meia e atacante, como que tá? Então, tudo isso super interativo. Você escolhe o scout aqui, ó, assistência, falta, você pode escolher de defesa, você pode escolher especial, ó, tem participação em gol, tem passe para finalização, tem finalização total, né? Então, se eu quiser, por exemplo, botar participação em gol no geral aqui, eu acho que ainda não está atualizada a participação em gol aqui, não tá. Mas eu consigo, por exemplo, colocar aqui, ó, desarme, eu quero saber desarme para zagueiro. Então, tudo isso aqui são os cruzamentos scouts que vocês já estão acostumados, super interativo aqui para vocês enxergarem. E a última, né, dessa plataforma é um destaque de PG, que eu falo destaque de participação em gol. Por exemplo, a gente viu ali que um dos times que mais está tomando gol é o América Mineiro, lembra? Quando eu coloco aqui no cruzamento scout,
eu coloco isso aqui, detalhe, tá? Eu posso colocar a soma dos gols ou a média dos gols sofridos. Então, por exemplo, tô colocando nos últimos 5 jogos aqui, todos os gols, né, que os times levaram. Eu posso botar média. Qual é a média, ó? Quanto que esse time tá levando de média de gol por jogo, ó? 2.2, 2.0, isso no mando de campo, né? Então, olha como é interessante, ó. Tô colocando a soma aqui. O que eu tô vendo, né? O time do América Mineiro sofreu 10 gols nos últimos jogos, né? Dos últimos 5 jogos são 10 gols levados. Aí, pô, vai jogar contra o Grêmio. Quem são os destaques de participação em gol desse Grêmio? Eu coloco aqui, ó, no Grêmio, tem todos os jogos, né? Se eu colocar todos os jogos, né? Todas as partidas, mas eu posso colocar nos últimos 5 jogos, tá? Pra gente ter uma visão. Então, quando eu trago nos últimos 5 jogos, aqui tem todos os jogos que o Grêmio fez. Quem é o jogador que tem mais participação em gol nos últimos jogos aí do Grêmio, em todos os jogos? Soares com 19, Cristaldo com 13, Bitelo com 9. Aí você tem Galdino, Vina, mas esses jogadores aqui, em todos os jogos, Soares, Cristaldo, Bitelo, são os 3 principais. Quando eu coloco nos últimos 5 jogos, né, que o Grêmio fez, nos últimos 5 jogos foram 7 gols, né, que o Grêmio acabou fazendo. E desses aqui, pessoal, lembrando que não tem gol contra, é gol feito mesmo, né? Gol atrelado a um jogador. Então, nos últimos 5 jogos, quem são os jogadores que estão participando de gol? Aí eu tenho o Soares e tenho o Reinaldo com 2 gols aqui, né? Então, olha que interessante, né? Quando eu coloco, né, o período, se eu colocar o período, e aqui já tem o período do Brasileirão, eu vejo que os que mais tiveram participação, Soares e Cristaldo. Nos últimos 5 jogos, o Cristaldo, ele aparece aqui também com uma, né? Tem várias pessoas, vários jogadores envolvidos, mas eu tenho o Soares e o Reinaldo aqui. Então a gente já vê que o Soares é um jogador, né? Óbvio, isso é meio óbvio, mas o Soares é um jogador que tem um grande potencial aí na rodada, né? Dado esses números, tá? Bom, dei uma passada geral na plataforma para que você, né, conhecesse um pouco da plataforma e, né, que incentivasse aí, se você realmente quer ter acesso à plataforma, quer ter acesso às outras informações, acesso às análises. A gente faz um vídeo por posição, um vídeo de goleiro, um vídeo de zagueiro com lateral, um vídeo de meia, e um vídeo de meia e um vídeo de atacante. Agora eu acho que é meia atacante, né? Um vídeo de meia atacante, os 2 juntos. Igual a gente está fazendo aqui, só que é lá no plano, mais o vídeo do XG, que foi feito na rodada passada, para você ver que realmente tem muita coisa interessante para vocês aqui. Bom, vamos lá dar uma olhada agora nos meias, né? A gente já falou pra caramba, vamos dar uma olhada nos meias. Bom, primeiro de tudo, né? Eu quero saber se tem algum time que tá cedendo muito gol pra meia. Eu preciso dar uma olhada nisso. Então eu coloco aqui em ataque, escolho o scout gol, né? E aqui, ó, eu escolho a quantidade. Aqui eu tô falando de 1 gol. Eu posso colocar 2, eu posso colocar 3, eu posso colocar 4, posso botar quantos eu quiser. Só que a gente já viu aqui que em 2 não aparece nada. Então vamos aqui pro 1. Qual é o time que está cedendo pelo menos 1 gol para meia nos últimos 3 jogos, de acordo com o mando? Aparece aqui o Inter, de um lado, e do outro lado aparece o Cuiabá. O Cuiabá jogando em casa, os últimos 3 jogos que fez, 2 dele, um meia adversário conseguiu fazer 1 gol. E o Inter jogando fora de casa, em 3 jogos, em 2 dele, você teve um meia adversário fazendo 1 gol. O Inter pega o Cuiabá. O Cuiabá não, desculpa. Pega o Curitiba. Não é um time que tá lá essas coisas, né? Não é um time que tá rendendo muita coisa. Não tem jogadores assim de muito destaque. E aí, pessoal, nem sempre a estatística, não é porque a estatística tá bombando que quer dizer que esse time ou esse jogador, né, tem um potencial grande de ir bem. Claro, tá jogando nas estatísticas, a gente tá vendo ali alguns jogadores que têm esse potencial, né, de ir bem ou não, mas a gente não sabe. Então, por exemplo, o Natanael, ele joga um pouco mais avançado, joga ali meio que como se fosse um meia. Então pode ser que ao invés de você colocar um meia, um Natanael renda alguma coisa.
No meio campo você tem um Marcelino Moreno, que eu não sei se ele tá como meia, que não tá provável no Cartola, mas ali no Joga 10 News ele tá como provável, até vou dar uma atualizada aqui na página, pra gente ver. Deixa eu trazer o Joga 10 News pra cá, que aí a gente consegue ver isso aqui. E aí você tem o Marcelino Moreno aqui, que olha, tem 6 jogos, uma média de 3,28, tem um gol já, faz ali umas médias básicas, pode ser que tenha um potencialzinho, não é um jogo fácil, ainda mais que o Inter vai com dois volantes, mas, né, pela estatística, o Moreno ali, ou até mesmo o Natanael, pode render. E do outro lado, a gente tem o Cuiabá, né? Quando a gente coloca o Cuiabá, que vai enfrentar o Botafogo, a gente tem aqui o Lucas Fernandes, né? Que eu particularmente, como botafoguense, eu não gosto muito do Lucas Fernandes. Eu acho que o Lucas Fernandes é um jogador muito desequilibrado, não de cabeça, mas ora ele faz jogos muito bons, ora ele some, né? Então, ano passado ele estava até melhor, mas dado essa estatística aqui que a gente tem de gols para meia, né, que cedido, é interessante a gente ficar de olho no Lucas Fernandes. Então a gente tem um meia muito mais ousado, que é o Marcelino Moreno, e tem um meia aqui nesse meio termo ali, que é a questão do Lucas Fernandes, tá? Vamos aumentar. A gente tá falando de 3 jogos. Vamos colocar 5 jogos de acordo com o mando. Quando eu coloco 5 jogos de acordo com o mando, já aparece o Goiás. Os outros times ali, 2 de 5 jogos, não é muita coisa, a gente não tem muita coisa ali para gol, mas tá aparecendo ali o Goiás, né? O Goiás que enfrenta o Vasco. O Vasco que não tem nenhum meia assim, bombadão, né? Que possa ir. Então eu acho que perde um pouquinho ali desse potencial. Até se o Andrei Santos jogar mais avançado aqui, não sei se vai ser essa formação. O Vasco tá meio capenga. Então, não tem muita coisa. E o que a gente gosta de meia também? Assistência, né? Então, quando eu coloco assistência, eu vou colocar 2 aqui, ó. 2 não aparece nada. Quando eu coloco uma assistência para meia, aparece Botafogo, Atlético Paranaense e o Vasco. Olhando os últimos 3 jogos do mano. Botafogo enfrentando o Cuiabá. Também não acho que o Cuiabá tenha algum meia assim que chame muita atenção, né? Até porque joga com 3. Pode ser que o Sobral ali acabe se destacando um pouco, nada demais. O CAP enfrentando o São Paulo, a gente já tem um jogador interessante. São Paulo jogando em casa, né? O Rato aqui entrou em dúvida, né? Eu ia falar justamente do Wellington Rato. O Alisson pode ser que funcione jogando aqui nas costas do Madison. Eu não gosto muito do Alisson, mas é um jogador que tem potencial. E esse Wellington Rato aqui, se jogar, também pode ser um jogador interessante, dado essas estatísticas. E do outro lado, a gente tem um Vasco enfrentando o Goiás. E o Goiás não tem, né, também esse meia, né, que possa ser um grande diferencial, talvez um Palácio, mas o Goiás é um time mais fraco. Quando eu coloco aqui nos últimos 5 jogos, olha o CAP. Isso para assistência, tá, galera? O CAP aparece, né, nos últimos 5 jogos que o CAP fez fora de casa, em 3 dele, né, um meia conseguiu se destacar ali com assistência. Então, esse meia do São Paulo, e principalmente se for um Wellington Rato, acho que é um meia bem interessante aí para a rodada. Bom, a gente viu o gol e viu a assistência, mas obviamente que pra gente, se for gol ou for assistência para um meio campo, tá bonito, né? Então, vamos pegar participação em gol, que é o que a gente quer saber. Se o teu meia fizer um gol ou der uma assistência, tá ótimo, né? Tá bonito. Vamos ver se a gente colocar em 2 aqui, aparece algum. Aparece Fortaleza, um jogo, né? Isso aqui não é nada demais. Então vamos voltar aqui para 1. Olha aqui, ó. Quando a gente coloca para 1, 4 times aparecem aqui como os times que mais estão cedendo participação em gol para meio campo. Botafogo, a gente já tinha falado do Botafogo. Atlético Paranaense, o que reforça, né, para mim, essa questão do meio-campo do São Paulo. E aí, como eu falei, inclusive no vídeo, no último vídeo, eu acho que não tem ninguém do São Paulo nos mais escalados. O São Paulo pega o Atlético Paranaense, que fora de casa já é um time que leva muito gol, é um time que cede muito XG, é um time que tá cedendo muita participação em gol
para meia. Se a gente for olhar para atacante também deve estar nesse mesmo caminho. Perdeu o Filipão, perdeu o técnico, né? Então acho que ter alguém de São Paulo pode ser prudente. Ah, Pardal, mas aí quem eu tiro? Eu tiro o Veiga, eu tiro o Arrascaeta, eu tiro o Cristaldo? É uma escolha complexa. O Cristaldo eu não tiraria, porque a gente viu ali o quanto que o América Mineiro leva gol, né? Apesar de não estar cedendo participação em gol para meia, é um time que está levando muito gol, né? E quando a gente olha, é até importante a gente olhar essa formação do Grêmio, porque às vezes a gente está falando de atacante, mas você tem o Cristaldo jogando aqui, é um jogador que finaliza muito, né? Que tem uma média básica muito interessante. O Cuiabano pode ser um jogador bom para rodada, né? A gente vê, né, ali a questão dos gols, né? E ele tá jogando mais avançado e ele é lateral, né, galera? Ele custa 4,40, ele é lateral. Eu acho que tem um potencial muito grande aqui. Porque quando eu coloco aqui, vou dar uma palhinha aqui pra vocês. Quando eu coloco participação em gol, né, e eu bombo aqui, ó, 2 participações em gol para atacante, olha só o América Mineiro. O América Mineiro, em 2 jogos, os atacantes fizeram 2 participações em gols. Ou seja, ou 2 gols, ou 2 assistências, ou alguma assistência. Então, quando eu vejo isso daqui, e eu olho o Cuiabano aqui, pra mim isso daqui é um puta potencial. Porque eu tenho um lateral que vai jogar mais avançado, de um time que leva muito gol, que cede muita coisa, né? Ele tem 3 jogos, né? Já tem 1 gol feito. É um jogador que também costuma fazer alguns desarmes. Então eu acho que colocar o Cuiabano aqui pode ser um diferencial para vocês. Então hoje, os mais escalados eu tenho Piquerez, Gomes, Mike e Grando. Será que não faz sentido eu colocar Piquerez, Gomes, Cuiabano e colocar o goleiro do Palmeiras? Ou tipo deixa eu até atualizar a página dos mais escalados, que essa aqui tá sem atualizar desde ontem. O Vanderlei Luxemburgo é o técnico mais escalado. Acho que a galera tá sem grana. Mas se eu colocar o Cuiabano, sobra grana. E será que não vale a pena eu colocar o Renato Gaúcho ou colocar o Abel? Olha que potencial que tem esse jogador. Obviamente que a gente tem que saber se vai pro jogo ou não vai. A gente nunca sabe, né? Essa questão aí do time do Renato. O Veiga tá em dúvida. Tá? O Veiga estando em dúvida, abre uma vaga ali no meio campo, né? Que a gente já tinha comentado sobre isso. E aí, ó, essa vaga aberta no meio campo pode ser uma vaga que né, a gente vai ter a escalação do São Paulo, é o primeiro jogo, então a gente tendo essa escalação do São Paulo, sabendo desse potencial que o Atlético Paranaense tá cedendo para meia, dá para engatar aí talvez um rato, se esse rato for pro jogo. Michel Araújo tomou um jogo de suspensão, ia ser um jogador muito importante aí também, que eu acho que ia fazer sentido. Goiás é um time que cede, mas eu tenho um Vasco que é difícil a gente acreditar no Vasco, né, nessa formação que o Vasco tem. Por isso, pessoal, quando a gente fala de meia tá muito difícil a gente saber, né, a gente encontrar. Eu vou até depois passar para volante também, para a gente ver a questão dos desarmes. Acho que ter essa visão um pouco ali de volantes, ou juntando os dois é importante. Aqui eu tô falando muito mais de meia, né? Meia no geral, meia ofensivo, que eles consideram. Depois eu vou colocar essa mesma visão aqui, ó, em meia e volante. É uma coisa que a gente colocou agora há pouco, né? É novo. Então antes não tinha só meia e volante, a gente colocou os dois, porque eu acho que é importante a gente ter essa visão. Então quando eu coloco participação em gol, Botafogo enfrentando Cuiabá, do lado de lá tem jogadores que a gente não confia muito. Cap, São Paulo, já é uma opção ali bem válida. Goiás, pega o IN, pega o Vasco, já fico, né, meio assim. A gente tem o Internacional pegando o Coxa, e aí foi aquilo que eu falei. O Inter jogando fora de casa não é um time muito bom, mas o Coxa também não é um time absurdo. Mas quem sabe o Marcelino Moreno possa surpreender, né, dado essa participação em gol aí cedida, né, para as meias. Pode ser que o Marcelino Moreno possa surpreender aí uma galera, tá?
Do outro lado, eu tenho o Cuiabá, ó, bombando em participação em gol. 100% dos jogos, dos últimos 3 jogos que o Cuiabá fez em casa, um meia adversário teve uma participação em gol. E aí tem o Lucas Fernandes. O Eduardo seria o melhor dos mundos, né? Mas o Lucas Fernandes eu acho que é um nome muito potencial. Ó, e aqui, pessoal, a gente tá falando de nomes diferentes, olhando as estatísticas, olhando o que tá acontecendo. E eu nem tô falando ainda de Veiga e de Arrascaeta, para vocês terem uma ideia. As estatísticas mostram que os times que o Arrascaeta e que o Veiga enfrentam não estão cedendo participação em gol para meio campo, né? Mas qual é a grande situação? O que eu aprendi ao longo dos anos? No início da minha jornada, eu olhava muito cedido. No meio do caminho, eu comecei a olhar cedido com conquistado. E aí, hoje, né, que eu me especializei nisso, a gente sempre tem que saber equilibrar. Qual é o jogador que faz o diferencial nos times? O Veiga faz o diferencial, né? O Veiga é um jogador que pode estar ali quietinho, daqui a pouco faz 12, 13 pontos. O Arrascaeta faz esse diferencial, agora o Arrascaeta junto com o Gerson. Inclusive, eu acho que se o Veiga não for, o Gerson deve subir na escalação da galera, o Gerson tá meio hypado. Então é importante a gente ter essa visão de quanto que tem jogador que é importante para o time. Então o Suárez é um jogador que finaliza muito. Por mais que não faça gol, vai terminar com 5, 6 pontos. O Marlon, né? O Marlon, por mais que não tenha potencial de desarme, é um jogador que vai lá e ataca a bola, então consegue desarmar, além do que é ofensivo também. Então a gente tem que entender, o importante para mim ainda continua sendo o cedido, 70% a 80% cedido, fato para mim, porque para alguém conquistar, alguém tem que ceder. Eu acho muito errado quem acha que o conquistado tem um peso absurdo. Eu fico assim, pô, esse jogador aqui desarma muito, aí o cara bota, é mito. Aí um jogo não roda nada, 2 jogos não roda nada, e aí não entende. Aí o cara que tá enfrentando os jogadores que esse cara enfrentou, né, quando foi mito, tá lá indo muito bem. Por isso que eu acho que o cedido, pra mim, tem mais importância. Principalmente na linha defensiva, se você quiser analisar lateral, zagueiro, goleiro, o cedido tem muito mais visão. E na linha ofensiva, quando a gente vê ceder participação em gol, ceder XG, é ali que você fala, porra, esse time aqui dá muito espaço, dá muita brecha. E aí eu olho o conquistado, né? Mas individualmente a gente tem que olhar também o conquistado desses jogadores, que é um caso do Veiga, que é o caso do Arrascaeta, que são jogadores acima da curva, tá? Então, ó, você tem aqui o Lucas Fernandes, Cuiabá bombando. Cruzeiro também tá bombando jogando em casa. Cruzeiro nos últimos jogos em casa não foi muito bem, mas enfrenta um Fortaleza. Aqui tem que tomar cuidado, tá? Eu acho que, inclusive, o Marlon é um jogador para média básica, mas eu não sei se esse SG do Cruzeiro tá seguro. Em casa o Cruzeiro não consegue. Tá parecendo o Botafogo do ano passado. Em casa o time empata e perde. Fora de casa o time consegue ganhar, né? O Botafogo ano passado tava assim. Acho que tá com uma dificuldade de criar, né? E aí, na hora que tem que criar, acaba não conseguindo equilibrar o ímpeto ofensivo para tentar se proteger defensivamente. Jogando fora de casa, ele é o contrário, né? Ele se defende para atacar. Aqui ele ataca para conseguir defender. E contra o Fortaleza, que apesar que contra o Botafogo não fez nada, teve alguns lances ali perigosos. Tem jogadores ali rápidos. Romarinho é um jogador rápido. O próprio Galhardo, né, tem ali tem qualidade. Então acho que quem for colocar o Marlon tem que tomar um pouco de cuidado. Não tem que se apegar ao saldo. Mas eu acho que o Marlon tem muito potencial em função dessa marcação ali em cima do Caleb, em cima do próprio Tinga, tá? E o Cruzeiro tá cedendo. O Pochettino pode, né, dado essa análise, pode acabar fazendo um gol ou uma assistência, ou até mesmo o próprio Caleb, tá? É um time que está cedendo bastante, e o Vasco também já está cedendo, como a gente tinha visto isso, tá? Quando eu jogo ali nos últimos 5 jogos, Goiás bombando, é o time que mais está cedendo participação em gol para meia, é o Goiás. Enfrenta um time que não tem muito isso, mas por que é importante a gente olhar todo jogo esses números, essa média móvel? Porque, por exemplo, se o Goiás não ceder nesse jogo, quando eu pegar os últimos 5 jogos, o Goiás não vai estar mais com 80%, vai estar com 60%. Mas esse 60% é importante a gente olhar, porque pode ser que o Goiás, no próximo jogo que faça, pegue um time que tenha meias bons, né? O Vasco não tem esse meia, né? Esse meia diferencial. Mas no próximo jogo que o Goiás, por exemplo, pega o Bragantino, dependendo da formação desse Bragantino, daqui a 2 rodadas, pode ser que algum desses meias aqui, o Evangelista ou,
não sei, o Bruninho tá machucado, né? Que é tudo atacante. Mas se tiver algum meia voltando, acho que o Bruninho tá, não sei se tá machucado. Não, o Bruninho tá, acho que tá na seleção, né? Não lembro. Mas enfim, voltando o Bruninho, pode ser, né? Ou Bruninho ou outro meia que contra o Goiás, já que a gente tem essa visão, lá na próxima rodada a gente já tem um nome diferencial. Por isso que é importante a gente ter essa visão. Atlético Paranaense continua cedendo bastante. E aqui aparece o Corinthians, né? Então o que a gente vê? O Corinthians nos últimos jogos não cedeu muita coisa, mas nos últimos 5 jogos, né, que fez jogando fora de casa, é um time que deixa um pouco dessa brecha aí pro meio campo. Quem enfrenta o Corinthians nessa brincadeira é o Santos. E aí, né, pessoal, aí vai muito daquilo, né? O Lucas Lima enfrentando o Corinthians pode funcionar. Lembrando que o Santos jogando na Vila é um time que consegue segurar saldo, é um time que consegue segurar outro time e consegue até fazer mais graça. Então, dado aqui que o Corinthians, em 3 de 5 jogos, um meio adversário teve uma participação em gol, pode ser que o Lucas Lima aqui acabe se destacando nessa brincadeira, tá? Cuiabá aparece também, então são reforçados aí um pouco do que a gente está falando. E olha o CAP, nos últimos 5 jogos seguidos do CAP, em 4 deles, um meia adversário teve uma participação em gol. Então isso aqui, cara, a análise que eu fiz aqui, a gente tem lá o Arrascaeta, a gente tem o Cristaldo, né, que é o cara ali, apesar do América Mineiro não estar cedendo muita coisa para meia, a gente tem outros meias aqui que apareceram nessa brincadeira, mas, pô, dado o XG que o América cede, dado a quantidade de gols que o América toma, né, o Cristaldo é perigoso não tê-lo, né? Então você tem ali, né, potencial. Então se você for já colocar o Arrascaeta e o Cristaldo, sobra um meia. Pode ser o Veiga, se o Veiga não jogar, muita gente pode ir no Gerson, né? Mas aí você tem aqui, ó, você tá vendo que a estatística te empurra pro meio do São Paulo. Ah, é muito difícil colocar um meio do São Paulo, nunca rende, é verdade. Mas a estatística te empurra pra cá. Bom, aí, pessoal, vamos colocar... Depois eu vou pra meio e volante, a gente vai fazer as mesmas análises mais rápido. Vamos falar de finalização total, que é importante a gente saber qual é o time que tá cedendo finalização pra caramba. Aí aqui, ó, eu vou bombar. 10 finalizações, nada. 9, nada. 8, nada. 7, nada. 6, Goiás. Em um jogo... Um meia que enfrentou o Goiás fez 6 finalizações. Não é quase nada. 5. Olha o Goiás de novo. Olha quanto que o Goiás cede de finalização para meia. Eu tô falando que em 3 jogos que o Goiás fez fora de casa dos últimos 5, em 3 deles, um meia adversário, né? Pelo menos um meia adversário teve 5 finalizações. Quando eu falo 5 finalizações, pode ser finalização para fora, pode ser uma finalização defendida, pode ser um gol ou pode ser uma finalização na trave. Tá tudo nesse bolo. Então eu tô falando que teve 5 oportunidades de finalização. Então, no pior dos cenários, se eu considerar o menor das pontuações, eu tô falando que esse meia fez 4 pontos. Tá? Olha como cede bastante. 4 finalizações. Goiás continua bombando. E os outros bem mais ou menos. E aí quando eu coloco 3 finalizações, aparece um pouco menos aqui, mas aparece o CAP, o Flamengo e o Inter. Do outro lado, o Cruzeiro, né? A gente já falou aí desse Cruzeiro, o Pochettino pode se dar bem. E um Santos aparece aqui um pouquinho. O Cruzeiro bombando em finalização, ó, 80% dos últimos 5 jogos seguidos, um meio adversário fez 3 finalizações, aí, né, gol envolvido nisso aí. E o Cuiabá também bombando. Se eu colocar 4 aqui nos seguidos, não aparece tanto. Então eu tenho ali, ó, Cuiabá também tá muito bem. Depois desse meia do São Paulo, vejo o Lucas Fernandes ali como um potencial interessante para a rodada, tá? E aí, pessoal, vamos olhar agora o meio-campo como um todo. Vamos olhar tanto para meia, para volante, né? Sem pensar em meia e volante, vamos entender quais são as falhas desses times. Aí a gente vai fazer a mesma coisa. Participação em gol. Eu não vou nem colocar... a gente pode colocar aqui gol. Vamos colocar um gol aqui pra gente ter uma visão. 2 gols. Nada. 1 gol. Flamengo cedendo para meia e volante. Goiás, nos últimos 5 jogos,
E o Inter, né? Flamengo tem um jogo contra o Bragantino. O Bragantino tá sem esse meia, então a gente pula. Goiás, mais uma vez aparece. Inter aparecendo aqui também, né, contra o Cuiabá. E do outro lado, Bahia. Quando eu coloco nos últimos 3 jogos, nada de 2. Flamengo 100%, Goiás 67%, Inter 67%, Cuiabá aparece, Vasco aparece, São Paulo aparece, tá? Então, gol tá nessa. Assistência. Nos últimos 5 jogos, olha o Cap bombando, meio volante bombando, mais uma vez ali um potencial grande, né, para assistência. O Cuiabá não aparece, por isso que eu falo, ó, o Cuiabá em casa, nos últimos 5 jogos, foi um jogo só que cedeu. O Cap, nos últimos jogos fora, foram 4. Por isso que eu acho que entre você colocar um meia do São Paulo e colocar um meia do Botafogo, eu acho que esse meia do São Paulo tá um pouquinho à frente, tá? E aí quando eu coloco a participação em gol, colocando meia e volante, se eu colocar 2 aqui, Flamengo bombando. Mas quando eu coloco um, Cap bombando, Flamengo bombando, Goiás bombando, Botafogo, Corinthians em intermédio, tá? Vasco do outro lado bombando, a gente já tinha falado do Vasco ali contra o Goiás. E aí aparece o Bahia. Aí, ó, aparece o Bahia. Porque quando eu pego os últimos 5 jogos, se eu colocar nos últimos 3 jogos, Cuiabá e Vasco bombando, participação em gol, tá? Pra meio e volante. Bombando. Nos últimos 5 jogos, quando eu coloco participação em gol, a gente vê que o Cuiabá tá bombando. Pra assistência nem tanto, né? É mais pra gol. Mas, ó, o Cuiabá tá bombando nos últimos 3 jogos. Então eu tenho Cuiabá bombando de um lado, Cap bombando do outro. Quando eu coloco nos 5 jogos, o Cuiabá tá com 60%. Então você enxerga aqui que os meias potenciais, fora essa galera mais badalada, realmente são o Lucas Fernandes e esse meia do São Paulo. São 2 nomes muito interessantes. Vasco, pegando Goiás, a gente já tinha falado disso. Goiás também, né, a questão do Vasco. E aqui aparece o Bahia. Ele não aparece, mas quando eu coloco os últimos 5 jogos, nos últimos 3 jogos o Bahia não cedeu. Nada. Mas quando eu coloco nos últimos 5 jogos, o Bahia em 4, né, em 3 desses 5 jogos, o Bahia cedeu alguma coisa para meia. Então, nos jogos mais próximos, né, mais recentes, o Bahia não está cedendo nada. Quando eu boto isso para 5 jogos, o Bahia cede. Isso me mostra o seguinte: o Bahia vinha cedendo e nesse determinado espaço dos últimos jogos, jogando em casa, parou de ceder. Pode ser uma mudança de estratégia, uma mudança de formação, pode ser tudo. Por isso que a gente tem que acompanhar. E realmente o Bahia, quando você pega o Bahia como mandante, jogando em casa, ele tem feito algumas escolhas diferentes. Então, por exemplo, contra o Cruzeiro, o Bahia entrou mais aberto, acabou levando 2 gols, mas o Bruno Rodrigues, que fez o gol, ele faz meio que essa função de meia, tá? É onde ele joga. Por isso que é importante a gente ter a visão dos números e também acompanhar os jogos, né? Ver os gols, né, levados, as jogadas que foram cedidas, porque muitas vezes esses números aqui estão falando num final. Participação em gol é o que virou de assistência, que virou de gol. Mas e o quase gol? Né? Às vezes o Bahia cedeu pra caramba e o time adversário perdeu pra caramba. Por isso que é importante a gente assistir os jogos. Bahia pegou o Goiás, por exemplo, como eu falei, né? O Goiás é um time mais fraco, né? Não tem esse meia para fazer essa jogada, e isso acaba diminuindo. Por isso que é importante a gente ter sempre a visão dos últimos 3 e a visão dos últimos 5 jogos. A gente vê um espaço amostral maior e um espaço amostral menor. Porque a qualidade dos times que se enfrentam nem sempre são as mesmas. E aí, quando eu coloco o Bahia aqui, obviamente, né, que reforça nessa questão de ter o Veiga. Né? Aí, Pardal, Arrascaeta, Cristaldo e Veiga. Qual desses daqui que eu posso tirar? Aí vai da tua escolha. Eu particularmente, eu acho ficar sem Veiga e sem o Arrascaeta é mais complexo. O Palmeiras tem mais time do que o Bahia. Se fosse um jogo mais equilibrado, como foram os clássicos, eu até mesmo falei, a brecha aqui tá em você tirar o Veiga, ou você que tem cartoleta, a brecha tá em você colocar o Veiga, né? Mas nesse jogo que o Bahia é um time mais frágil, e ali, né, nesse meio campo
dependendo da formação do Bahia. Eu não acho que o Bahia vai de peito aberto, tá? Isso é importante falar. Eu acho que o Bahia provavelmente vai jogar como jogou com Fortaleza, que é nesse formato aqui, ó, com 3 zagueiros e 2 volantes. Nesse formato aqui, tem gente pra cacete no meio campo, e essa formação aqui atrapalhou demais a progressão do Fortaleza. Foi pra mim, assim, o jogo que eu vi do Bahia melhor defensivamente, tá? Então, não vai ser fácil pro Veiga. Mas como o Veiga tá em dúvida, talvez o Veiga não jogue, né? Tá nessa dúvida, a gente pode pensar que ele possa deixar de fora o Veiga. E aí, pintam as opções que a gente estava falando. Tem o Lucas Fernandes, tem o do São Paulo, né, que eu acho que é importante. Tem o próprio Gerson correndo por fora, né, que são jogadores importantes. E aí vamos para finalização. E aí mesma coisa, vamos botar 6. Nada. 5. Goiás, aí tá meio que na mesma lógica. Goiás aparecendo, Goiás cede pra caramba, tá? Flamengo e Goiás, desse lado aqui o Santos. Quando eu coloco 3 nos últimos 5 jogos, nada demais, né? Mais o Inter. Aí o Curitiba aparece aqui com 60 e 3 finalizações, beleza, é bem tranquilo, né? Então aqui no número maior, 5 e 4, um Goiás que está realmente bombando, cedendo finalização aí para esse meio campo, volante e etc. Tá? Então acho que tem alguns meias interessantes ali, como a gente falou. Vamos dar uma repassada aqui geral. Dado as estatísticas, Cap cedendo pra caramba, né? Talvez pensar num Alisson, talvez pensar num Rato. Vai ter a escalação desse time. Então, se entrar o Wellington Rato, eu acho que é um nome bem interessante, tá? No jogo do Cruzeiro aqui contra o Fortaleza, deu, né, um potencial para um meia do Fortaleza. Então, um Pochettino, um Caleb pode acabar se diferenciando um pouquinho. Santos e Corinthians teve mais ali pro Lucas Lima, né, em questão de participação em gol. E do outro lado, um time que cede muito a finalização, isso a gente já sabe, né, com tanto que as finalizações aqui do Santos, ó, 4 finalizações para meio e volante. 4 finalizações, aliás, praticamente 4 jogos de 5, né, desse mando, onde pelo menos um meia ou um volante teve 4 finalizações. Então, aqui algum meia desse Corinthians aqui pode ir bem uma média básica. Não estão se transformando muito em participação em gol. O Santos está cedendo muito, mas não está tomando, está conseguindo segurar. Mas o que potencializa o João Paulo. Se é um time que cede muita finalização e não está tomando gol, a chance do goleiro brocar é boa, é grande. Fora o Corinthians, que fora de casa, às vezes não consegue fazer nada. Nesse Fluminense e Galo, é muito perigoso esse jogo, né? Tá sem o Arias. O Lima aqui pode aparecer se eu olhar aqui um pouco para desarme. Se a gente for pensar em desarme, eu tenho, ó, olha como que o Goiás cede também de desarme, né? É bizarro, né? É um time que cede muito desarme, muita finalização. Se fosse contra um time que tem um meio campo mais forte, com certeza a gente estaria pensando. Mas é importante a gente ver quem vai nesse meio campo do Vasco, talvez, né, possa ser um jogador interessante ali. Palmeiras cedendo desarme, Santos cedendo pra cacete, Cruzeiro e Fluminense. Vamos colocar 3. Ó, 3 desarmes, tá bombando. Então a parada aqui é 4. Aqui eu posso pensar nos volantes, né? Nos meias e volantes. Por exemplo, o Andrei, né? A gente estava falando do Andrei. O Andrei é um jogador que, se jogar lá à frente, pode ser um jogador que tenha a bola, né? E que tenha também a opção dos desarmes. Então, um jogador que pode, né, acabar se destacando. Esse Palmeiras aqui pode ser um Tassiano se dando bem nessa questão dos desarmes. O Santos enfrentando o Corinthians, o Vera pode ser destaque, marcando aqui em cima do Soteldo, tá? Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, aí todo mundo ali no meio do caminho. Então todos esses volantes aqui que enfrentam esses times são interessantes. Bragantino também cedendo bastante, né? O que acaba fortalecendo um pouco ali a questão do Gerson, né? Quando eu coloco nos últimos 3 jogos, quando eu diminuo esse espaço amostral para 3 jogos, aí eu tenho o Vasco
bombando. Deixa eu até ver se tem mais aqui, ó. Ó o Goiás. Cara, o Goiás é bizarro. O que o Goiás cede para meio volante é bizarro. Mas eu tenho o Santos bombando aqui nos desarmes, né? Então o Vera ali pode ser um jogador interessante. Fluminense bombando, Bragantino bombando, Santos bombando. Fluminense pegando aqui o Galo, dependendo dessa formação do Galo. Por exemplo, o Zarate pode ser mais um jogo ali pro Zarate bem, principalmente pegando aqui um lado com Keno e Lima. Então pode ser um meia que vá se destacar com desarme. Bragantino tem o Gerson, tem o próprio Arrascaeta, né, que de vez em quando faz alguns desarmes. Calma aí. E tem o Pulgar que tá bombando, né? O Vitinho tem cedido bastante desarme e o Pulgar tá um jogador muito bom ali nessa temporada ali para desarmes. Então, ó, Fluminense cedendo, Bragantino cedendo, Santos cedendo e do outro lado praticamente não tem ninguém cedendo. Só quando eu coloco 3 desarmes, mas aí 3 desarmes aparece aqui o Galo, o Flamengo, aí já tem gente pra caramba. Mas como eu tava fazendo, a gente tava dando ali esse overview, desse lado aqui o Zarate pegando Keno e Lima nos desarmes, e desse lado aqui o Lima pode acabar se dando bem também em alguns desarmes, apesar de quem cede muito desarme é o Paulinho, né? Então médio ali pro Lima. O Tassiano pode acabar pegando alguns desarmes por causa do Dudu. O Arthur também é um jogador que cede muito desarme, eles acabam trocando. O Grêmio, além do Cristal, do Bitelo, pode se dar bem, né? Tá jogando ali meio que na mesma posição ali do Cuiabano. Não é um ponta, né? Mas joga mais avançado. Então, além do Cristal, do Bitelo, pode acabar funcionando. Vasco e Goiás, a gente já falou exaustivamente deles. No Internacional, apareceu ali um potencial para o Marcelino Moreno, né? Um nome bem diferente aí para a rodada. E nesse Cuiabá e Botafogo apareceu aqui o Lucas Fernandes, tá? Bragantino, o Gerson também está jogando um pouco mais avançado, então é um meia mais avançado, então além dos desarmes, né, pegando ali um pouco, vai jogar nas costas talvez do Aderlan. Aderlan é um lateral que deixa muito espaço, então é uma opção também de meio campo, fora, né, o Arrascaeta que vem aí se destacando. Tem que ver se esses jogadores vão jogar, não vão, se vai trocar, se vai com um time mais mexido. Então você tem ali boas opções de meio campo para essa rodada, né, para as escalações, tá? Falei de muitos meias, aí vem sempre, qual é o melhor meia? Cara, não tem melhor meia, que eu tô falando. Acho que o Cristaldo é muito importante, o Arrascaeta é muito importante, né? E aí apareceu ali pelas estatísticas, vejo o Lucas Fernandes e alguém de São Paulo, e aí tem as opções, né? Como um Gerson jogando mais avançado, como um Bitelo também que pode jogar um pouco mais à frente, né? E aí vem muito daquilo que eu falei. O América Mineiro é o time que tomou muito gol, então a chance ali dos meias e atacantes do Grêmio estarem envolvidos é grande. Então, o Cristaldo, o Bitelo, é importante você ter essa visão, né? De ter esse peso. O Atlético Paranaense é um time que está cedendo muito XG, que está levando muito gol. Então esses meias e atacantes ali do São Paulo também são importantes você conseguir encaixar em algum momento ali, né? Principalmente se você está mais atrás. Se você está lá em cima, você não vai se preocupar tanto, mas se está lá atrás, talvez valha a pena você já descartar o Veiga, que é mais caro, para colocar alguém do São Paulo, tá? Então tem alguns jogadores ali interessantes, jogadores que podem fazer diferença, e dentro dessas análises que a gente fez, vai anotando ali, né? Anota, depois você faz ali, assiste jogos, né? Como eu falei, dá pra gente assistir um pouco os jogos aí, pelo menos os gols, né, que os times levaram, para você tomar a tua decisão, beleza? Bom, galera, chegou ao fim mais uma análise, que essa análise que a gente faz, falando de recorrência de meias, essa análise bem, né, destrinchada, é uma análise que a gente faz no plano. Uma para meia, ficou um pouco mais extenso porque eu estava mostrando para vocês a plataforma, né? Mas a gente faz mais ou menos de meia atacante, né? Faz junto. Então a gente vê as recorrências ali, né? O foco só nas recorrências. Vê de lateral e zagueiro e vê de goleiro também. Então além dessa daí, a gente vai fazer mais duas. Uma de atacante e uma de... Aliás,
Vamos fazer mais 3, né? Uma de atacante, uma de zagueiro com lateral e uma de goleiro. E você, cara, pode ter acesso a todas essas análises, todos esses vídeos por 3 rodadas e ver se você gosta, se vai te fazer a diferença na tua vida assistir essas análises, né? É muito mais destrinchado, é muito mais profundo. Fora isso, ainda tem uma live nossa analisando pra caramba, falando um monte de coisa, fora os materiais, tudo isso, cara. 3 rodadas por R$10, cara. Dá R$3,33 por rodada. Cara, R$3,33 por rodada, mal dá pra você tomar um pingado com pão na chapa. Entendeu? É muito pouco, 10 conto, cara, 10 conto é baratinho para você ter acesso. E se você gostar, no final da degustação, você ainda tem direito a um mega desconto para assinar o meu plano até o final do ano. Esse desconto só vai ser dado agora. Depois o plano vai ficar num preço normal, não vai ter mais desconto o ano inteiro. Não vai ter mais desconto, o ano inteiro vai ficar sem desconto. Vai ficar só no valor que a gente já está aplicando, porque esse desconto é um descontaço. E se eu fosse você, meu irmão, eu pegava para você aproveitar e entender. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Também ficou um pouquinho longo, mas sempre muito detalhado, sempre muito destrinchado. Ó, e já sabe, né? Deixa aquele like, deixa aquele comentário e manda o vídeo para todo mundo pra gente conseguir crescer aqui nas redes sociais. Beleza, galera? Ó, um grande abraço para todos vocês, um belo final de semana. E ó, aproveitem para estudar, aproveitem para montar o time com calma. E amanhã ou domingo a gente volta com o vídeo final da rodada, quais os jogadores escolher e com o time base para ajudar você como a gente está fazendo. Fui!